Nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Mauro Rauch, nosso comentarista do Frente e Verso das quintas-feiras, e faz alguns dias a gente tem falado sobre os tais dos golpes falsos, dos falsos advogados. Isso tem gerado muita dor de cabeça, ao ponto da OAB Gaúcha, por meio do presidente Leonardo Lamacchia, ingressar com ação civil pública contra a administradora do WhatsApp para endurecer as regras para a criação de novas contas, enfim, para que a gente faça algo, né, doutor Mauro? Porque afinal, do jeito que está, não tem como continuar. E o doutor Leonardo Lamacchia, presidente da OAB Gaúcha, está também agendado para conversar conosco. Em seguida ele vai conectar aqui na nossa programação, e aí vamos falar com ele também sobre essa ação específica que a OAB Gaúcha está movendo contra o WhatsApp. Mauro Rauch, tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Martini, bom dia aqueles que nos ouvem, que nos assistem, né? Aqui já um abraço antecipado ao presidente Lamacchia, que vai estar conosco daqui a pouco, já confirmou aqui, mandando mensagem também. E esse é um tema, né, Fernando, que na semana passada, curioso, eu estava aqui para entrar exatamente, né, no estúdio aqui para falar exatamente do meu comentário da semana passada, e eu acabei recebendo, né, uma mensagem do Maurício, né, da Florestal Alimentos. É verdade, falávamos sobre isso. E dizendo exatamente que tinha acabado de receber um WhatsApp, né, de um processo judicial, né, que eu sou advogado, e que ele teria um crédito para receber, ou seja, né, um nítido evento aqui, e aí trouxe o exemplo, né, do caso que aconteceu, porque é nossa realidade, está aqui, nosso dia a dia, né, um processo. Ou seja, alguém usou a tua foto, um telefone, criou um WhatsApp e mandou para ele. Baia, diretor da Florestal Alimentos. Mandou um ofício bonitinho, com o timbre da OAB, com o timbre do Poder Judiciário, o número do processo que existe de verdade. Ou seja, como se faz? Como se faz, e foi lá e mandou e disse, olha, você entra em contato conosco, temos um crédito aqui para o senhor receber e tal. Então veja que, por sorte, né, a gente... Mas e qual é o modus operandi dali para frente? Por exemplo, o que teria acontecido se o Maurício avança, retorna, entra nesse processo, o que acontece? Como é que ocorre isso tudo? Na verdade, o que via de regra acontece especialmente com os idosos, né? E aqui vou trazer também outros casos. Eu tenho, por exemplo, uma ação coletiva em Brasília que a gente executa, que nós temos 20 mil pessoas que estão executando um crédito de uma ação que foi ganha contra a União. Os advogados ligam, né? Os advogados falsos aqui, né? Tem que deixar isso claro. Os criminosos ligam para o nosso cliente, eles sabem o número do processo e pedem para a pessoa, informam, olha, você tem um crédito para receber, você deposita um valor de tanto aqui na conta X, que eles informam, e aí a gente manda a procuração, manda dados, manda informações, e esses dados nunca mais voltam, nunca mais retornam. E a pessoa vai lá e pessoa pagou e depositou um dinheiro para esses criminosos. Então, possivelmente o que aconteceria aqui no caso concreto que a gente trouxe aqui é a mesma coisa, né? Eles dizem, olha, para te mandar a procuração você tem que pagar um valor adiantado, você transfere o valor e depois você acaba não tendo mais nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de retorno, né? A gente então se preocupa com isso. Eu imediatamente fiz boletim de ocorrência policial, com print, com foto, né, com os documentos que foram enviados. Da mesma forma pedir, né, que no caso de que o Maurício também então tivesse cuidado dali para frente, porque com a inteligência artificial, né, cada vez mais não é só mais a foto do WhatsApp, né? Hoje eles imitam a minha voz, a voz de um outro advogado, né? Tudo isso é um problema hoje, né, Martins? Nós entrevistamos eu só não vou recordar o nome do delegado, mas ele falou isso de um caso onde uma mãe recebeu um áudio da filha. Capaz. E o áudio, a mesma voz, o mesmo. Imagina tudo certinho. Mas não era a filha. Alguém ligou para a filha, gravou alguns segundos da conversa com a voz original e utilizou a inteligência artificial para reproduzir um outro diálogo, e a mãe caiu. No passado a gente tinha muito desses crimes, né, das ligações que saíam dos presídios, né, simulando sequestros. Estou aqui com a sua filha. No passado era isso que acontecia. Hoje as fraudes, elas se
aperfeiçoaram no sentido de cada vez tratar de informação mais real, né? Mais do dia a dia das pessoas, do cotidiano das pessoas. E hoje as pessoas, elas divulgam, elas expõem o seu dia a dia nas redes sociais. É mais fácil para os criminosos. Você sabe onde o filho da pessoa estuda, onde ela trabalha, onde ela costuma almoçar. Então, para você mapear uma pessoa é muito fácil. Exatamente, porque a gente, na verdade, está dando informação de graça hoje, né? Quando a gente está aí nas redes sociais diversas, né? Dizendo onde a gente almoça, onde a gente janta, com quem a gente passeia, anda, onde a gente né? visita, né? Então tudo isso é um problema, mas eu acho que aí fica, né? Aqui, acho que aí o alcance da Ágil aqui tem um pouco desse papel agora também informativo, né? Sim. Ou seja, se você tem um processo judicial, né? Ligue para o seu advogado, né? Fale com o seu advogado, peça informação para ele, checa a informação se está tudo certo, né? Se existe ou não existe o valor, não caia no conto da fraude, né? Não caia no conto. Não tem dinheiro fácil, né? Não existe dinheiro fácil, né? E mesmo às vezes, né? Se uma situação, alguém da família às vezes liga, ainda assim, né? Vai lá e liga para o seu advogado, pega a informação, se certifica, né? Você tem um profissional que você já pagou, que você contratou, que está cuidando do seu processo, então não caia na tentação, né? Vai lá e visita o advogado pessoalmente. Vai lá, faz uma reunião, né? No escritório. Eu acho Até que porque o ressarcimento, uma vez que você caiu, é problema, né? Esses 20 mil casos que você falava, Mauro, dificilmente você chega no autor do crime e talvez esteja aqui mais uma razão da ação da própria OAB, né? Exatamente, e aí eu acho que o presidente Lamáquia tem exatamente essa preocupação, né, de cada vez mais limitar a forma como as pessoas consigam criar essas contas, né, de WhatsApp, de rede social, para impedir que qualquer um com uma foto minha de um site, de uma rede social, se identifique, né? Compra uma linha telefônica, né? De forma muito fácil hoje, muito né? Fácil. Com um CPF falso, hoje você consegue comprar um chip telefônico e quando você vê, tem pessoas aí sofrendo prejuízos, tomando golpes e estando aí com problemas, né? Na sua vida pessoal. Leonardo Lamáquia é o presidente da OAB Gaúcha, aliás, muito atuante. O Lamáquia já esteve várias vezes aqui nos estúdios da Rádio A Hora, sempre muito solícito, nos atende nesta manhã de quinta-feira para falar desta ação civil pública que a OAB Gaúcha está movendo contra a administradora do WhatsApp. Leonardo Lamáquia, bom dia, obrigado por nos atender, bem-vindo. Bom dia, a alegria é minha mais uma vez ocupar o microfone do Grupo A Hora. Quero saudar o Dr. Mauro Rauch, que nos acompanha aí no estúdio. Minha saudação muito especial ao nosso presidente da OAB Subseção Lajeado, Ronaldo Eckert, que faz um belíssimo trabalho. E também quero deixar um abraço aqui muito afetuoso à doutora Alessandra Glufke, que é a nossa diretora da Caixa de Assistência dos Advogados. Mas vocês nos dão essa oportunidade de falar sobre... eu vou fazer uma brincadeira aqui pra gente esse assunto está sendo tão dor de cabeça para a advocacia que às vezes a gente tem que levar na esportiva, né? Esses dias eu ouvi a expressão de que é o golpe do bilhete 4.0 e não deixa de ser mesmo, né? Porque é um modelo de golpe, claro que muito aperfeiçoado, e por isso a importância desse espaço para que eu possa... O Dr. Mauro Rauch foi vítima. Eu tenho sido vítima toda semana. Tá brincando? Só que toda semana roda uma mensagem de WhatsApp com a minha foto, com o nome do meu escritório de advocacia, para pessoas falando que há um crédito a receber, enfim. Só que o golpe, ele está se aperfeiçoando. Então, qual é a orientação que a ordem tem dado e por que nós entramos com a ação contra a Meta, né? Uma ação na qual nós estamos pedindo 10 milhões de reais de condenação da Meta em dano moral coletivo e esta ação só foi ajuizada depois de um processo de negociação. Nós tivemos reuniões com a empresa proprietária do WhatsApp, nós ajuizamos uma notificação judicial e não tivemos êxito. O que se busca para advogado que está nos acompanhando e para o cidadão, para a sociedade também, né? Que é vítima também, porque às vezes as pessoas acham que o advogado não é vítima, também é vítima. Nós temos sido vítima, é uma dor de cabeça para nós, afeta a nossa credibilidade como profissional
e afeta todo o sistema de justiça. Mas claro que quem tem sido a vítima no sentido de ter o prejuízo financeiro é o cidadão, é a sociedade. Perfeito. Então nós entramos com a ação buscando a condenação por dano moral coletivo, mas o principal objetivo da ação não é este. O principal objetivo da ação é que a Meta aporte uma tecnologia que não permita a abertura de uma conta de WhatsApp em nome de uma pessoa com aquela foto, sem que haja uma verificação de que é efetivamente a pessoa que está pedindo. Porque essa é a grande ferramenta hoje do golpe. O sujeito pega uma foto, por exemplo, aí do nosso presidente Ronaldo Ecker, minha, do Dr. Mauro, coloca no WhatsApp com um número que não é o nosso, ou seja, já tem ali na origem um chip vendido, muitas vezes sem a necessária confirmação. O número de telefone não é o da pessoa, a foto é da pessoa. E a partir dali, eles estão cada vez aperfeiçoando mais o golpe, vem com um texto com termos jurídicos, muitas vezes usam o próprio brasão de tribunais, o brasão da República, e agora, meus amigos, eles chegaram num processo de aperfeiçoamento assustador, porque eles têm produzido em determinados espécies do golpe uma audiência virtual onde por inteligência artificial tem uma pessoa que se passa pelo juiz, uma pessoa que se passa pelo promotor, num ambiente de Zoom, como se fosse efetivamente ali uma solenidade do Poder Judiciário, uma audiência. E no final é dito então que a pessoa que está participando dessa audiência tem um crédito a receber, mas para receber esse crédito ela precisa fazer um depósito antecipado e aí se passa uma chave Pix. Então a nossa orientação para a população é muita atenção, muito cuidado. Qualquer contato do Poder Judiciário, de uma autarquia falando em crédito a receber, primeira coisa, entre em contato com a sua advogada, com o seu advogado de confiança. Aquele que o senhor e a senhora tem, o número que o senhor tem, ou que a senhora tem no seu histórico, na sua lista de contatos, no seu histórico de contatos do telefone. E havendo dúvida ainda, vá ao escritório do seu advogado ou do seu advogado, né? Agora, claro, não adianta a OAB fazer tudo o que está fazendo, e olha, não é pouco. E eu recebo com razão reclamações todos os dias, relatos de colegas no estado inteiro, no Brasil inteiro, do golpe. Nós estamos fazendo a nossa parte. A Polícia Civil tem feito a sua parte, tem sido uma grande parceira nossa. Mas se as empresas não forem chamadas da sua responsabilidade, se o Poder Judiciário não for chamado da sua responsabilidade, porque também tem responsabilidade no que está acontecendo, em especial o Conselho Nacional de Justiça. Porque hoje, vejam, as pessoas às vezes me perguntam, existem vazamentos de dados dos processos? E eu sempre afirmo, eu não posso dizer que não existem, mas o grande insumo, a esmagadora maioria dos dados processuais usados por esses criminosos está pública e disponível numa plataforma do Conselho Nacional de Justiça. Pois é, se não seria a hora de restringir um pouco isso também, então? Já pedimos, já tem um ofício meu do ano passado ao Conselho Federal da OAB pedindo a imediata restrição dessa plataforma. Essa é outra medida, por isso que eu estou dizendo, não adianta a OAB ficar trabalhando em diversas frentes junto com a Polícia Civil se nós não tivermos por parte do CMJ algumas medidas e se nós não tivermos por parte das empresas. Por isso que nós estamos ainda em conversação com as empresas de telefonia na questão da venda dos chips, porque elas têm sim uma responsabilidade nessa venda descontrolada de chips. Sem dúvida. E ajuizamos a ação contra a proprietária do aplicativo de mensagem WhatsApp, porque a Meta tem, eu não tenho dúvida nenhuma disso, e isso nós temos colegas especialistas que já afirmaram, já fizeram afirmações nesse sentido, ela teria já hoje condições, capacidade tecnológica para fazer uma verificação maior, mas não o faz.
não se sabe por qual razão. Então nós entramos com essa ação judicial. Por enquanto é só a OAB gaúcha ou temos também a OAB em âmbito nacional, outras OABs de outras regiões se somando a este movimento? Porque me parece que não é um problema só do Rio Grande do Sul, né, doutor Lamaque? Muito bem colocado. Não é um problema só do Rio Grande do Sul. Por isso eu tenho cobrado tanto da OAB Nacional. A OAB Nacional no ano passado criou um grupo de trabalho que está atuando em nível nacional, mas eu tenho cobrado algumas medidas mais eficazes, como por exemplo, eu penso que nós deveríamos ter uma campanha nacional em mídia, paga pela OAB, alertando a população. Nós temos feito o que a gente pode aqui em nível estadual com esses espaços importantes, que são espaços de utilidade pública que vocês estão nos prestando aqui, né? Mas eu entendo que a OAB Nacional deveria estar mais presente na mídia, e também essa questão do Conselho Nacional de Justiça. Eu propus na última reunião que tivemos em Brasília, um mês atrás mais ou menos, foi no mês de janeiro, início de janeiro deste ano, quando nós retomamos os nossos trabalhos, eu estive em Brasília. E lá eu propus que um dos temas debatidos fosse o golpe do falso advogado. E fiz a proposta para que a OAB Nacional liderasse uma reunião com todos os atores, colocasse em volta de uma mesa em Brasília. Por exemplo, me esqueci de falar antes, as agências reguladoras também estão sendo omissas no seu papel. A Anatel, a ANPD, nós temos uma agência nacional hoje de proteção de dados. Como é que as pessoas têm o meu telefone, do Mauro, do Ronaldo Ecker, nosso presidente, da Alessandra Gluck? Como é que as pessoas têm esses dados? Como é que as pessoas têm os contatos de pessoas vinculadas a nós, aos nossos escritórios? Ah, sim. Então, como é que sabem que o Mauro atende o Maurício da Florestal, não? Exato, e aí tem o telefone, alguns desses dados estão lá nos processos, é verdade, né? E públicos, mas esses criminosos, eles têm acesso a outros dados. Então a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, precisa estar também nesse debate. Somente com uma ação coordenada dos diversos e diferentes atores que atuam é que nós vamos conseguir ou combater ou reduzir significativamente. Agora, também deixo aqui o alerta para todo mundo. Nós estamos, todos nós, as nossas gerações, as novas gerações, vivendo um novo mundo, onde a nossa vida, ela é digital, né? Grande parte das nossas interações com as instituições financeiras, com amigos, profissionais, no nosso caso da advocacia, o processo é eletrônico. Então a nossa vida efetivamente é digital. Nós precisaríamos cada vez mais estarmos atentos, letrados. Eu até vou deixar em primeira mão aqui uma ideia que eu estou trabalhando dentro da ordem, que nós devemos, porque a nossa ideia é lançar um pacote de ações, mais um pacote de ações daqui a uma semana e meia. Vocês receberão o convite, o Grupo A Hora, se puderem estar conosco cobrindo esse lançamento, vai ser bem importante, porque nós estamos pensando num pacote de ações. E vou dizer em um deles, uma das ideias que nos surgiu, nós precisamos ter nas grades escolares uma disciplina, desde os bancos escolares de crianças, de educação digital. É verdade. Porque é um novo mundo, É verdade. Se nós não mudarmos a mentalidade de todos nós que estamos no meio digital, e que isso cada vez vai crescer mais, nós vamos continuar tendo o cometimento desses crimes. E como isso é importante, viu, doutor? Como isso é importante, o senhor estava falando aqui sobre, né, esses casos de audiências de voz. Eu estava pensando, eu não conversei com meu guri sobre esse assunto ainda. Eu tenho um filho de 12 anos, o Vicente, e eu vou ter que falar com ele sobre. Exatamente. E a gente, tipo, no afã lá da correria, esquece às vezes. Se tivesse na escola, ele teria mais uma rede de apoio. Bacana essa ideia, doutor. Exato, vamos lançar essa ideia de um projeto de lei estadual para que nós tenhamos nos currículos escolares essa disciplina de educação digital, porque o crime do falso advogado é um pedaço grande, significativo, mas existem vários outros crimes, alguns inclusive envolvendo até
coisas seríssimas como pedofilia, imagens de crianças, né? Então, as novas gerações precisam saber do risco que eles correm também com o uso da tecnologia. Presidente, Mauro, primeiro um abraço, obrigado por estar conosco aqui com esse tema tão importante. Aproveitando a sua fala, o senhor entende que nós, advogados, sociedades de advogados que fomos atingidas por isso, possamos aderir com o Amigos Curi eventualmente nesta ação da OAB, ou a gente tumultuaria o processo? Qual a sua orientação para nós enquanto escritórios vítimas desse processo? Bom dia, Mauro, um abraço, meu amigo, obrigado pelo convite aí também. Acabou surgindo a ideia da entrevista na semana passada, quando o Mauro me ligou, como diversos advogados me ligam, indignado porque tinha sido naquele momento vítima do golpe. A tua pergunta é muito boa. Eu acho que o melhor é não haver o ingresso como Amicus Curiae. O que nós estamos fazendo? Nós estamos colhendo o máximo de dados possíveis, né? Inclusive eu tive uma reunião ali quinta-feira antes do carnaval, quinta-noite lá na UAB, onde nós estamos trabalhando com a ideia de termos uma plataforma que vai receber todos os dados possíveis de advogadas e advogados, porque o que nós temos hoje? Muitos profissionais da advocacia registram diretamente a ocorrência na polícia. Em que pese nós estejamos em canal direto com a polícia, nós não conseguimos ter em tempo real o levantamento de dados no momento de todo o estado. Então, esses dados para nós são importantes, para nós colocarmos eles dentro da ação. E o que eu tenho ouvido, e não estou aqui estimulando, não estou dizendo que as pessoas devem fazer. Isso fica dentro do critério da decisão individual de cada um. Sim. Mas o que eu tenho ouvido é que advogadas e advogados têm entrado com ações individuais contra empresas que entendem que sejam responsáveis, que tenham a sua parcela de responsabilidade, e aí ajuizam ações de indenização pelos danos que sofreram em relação ao golpe. Maravilha. Doutor Lamacchia, nosso tempo está esgotado por aqui, mas muito bom conversar contigo, bom saber que a OAB está mobilizada. Estaremos aí neste evento de lançamento dessas plataformas, dessas ações novas que vocês estão fazendo, porque a sociedade precisa se apropriar e intervir nessa situação para que a gente possa, né, dirimir o impacto que esses golpes estão provocando, causando na sociedade gaúcha e brasileira. Um forte abraço e obrigado e até mais. Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo belíssimo e competente trabalho de jornalismo que o Grupo Hora tem feito, expandindo inclusive as suas fronteiras aí, eu tenho acompanhado. Obrigado pela oportunidade de falar nesse microfone. Um grande abraço ao Dr. Mauro Rauch, meu querido amigo, foi secretário do Sistema Prisional Socioeducativo e foi um parceiro da UAB em todos os momentos que ele esteve à frente da secretaria. O meu agradecimento, meu forte abraço ao nosso brilhante presidente Ronaldo Eckert, a nossa querida e competente Alessandra Glusk, e o meu compromisso aqui de nós continuarmos trabalhando muito e fortemente. Essa tenho certeza, é a pauta número 1 no meu dia. Todos os dias que eu acordo, eu tenho na minha lista de ações, de pendências, o golpe de falso advogado. E chego na UAB e nós pensamos em outras coisas, o que mais que a ordem pode fazer. Mas também é importante que a advocacia e a sociedade compreenda que nós, na cadeia de responsáveis, a UAB como instituição é a que menos tem responsabilidade nisso, né? Mas estamos aí atuando e vamos lançar mais um pacote de ações para combater essa verdadeira epidemia do Brasil hoje, que é o golpe de falso advogado, e que, como afirmei e concluo e prometo que já falei demais aqui, acaba atingindo a credibilidade de todo o sistema de justiça. Um abraço afetuoso a todos vocês aí e um excelente final de semana. Maravilha, valeu, obrigado, doutor presidente. Valeu, Mauro. É isso, né? Recado muito importante e vamos continuar falando muito sobre isso, gerar um conteúdo bem interessante para as nossas plataformas digitais, mas ficar inclusive isso para a Zona Sul, porque a sociedade precisa se atentar para tudo isso. Sem dúvida, Fernando, eu acho que é importante a gente orientar a nossa comunidade, a nossa população sobre os cuidados, né, e as medidas que devem ser adotadas para não cair nesse golpe. Vamos fazer um pacto aqui, daqui a 2 semanas tu volta e tu traz os cuidados, aquilo que é essencial enquanto advogado que atende tantas pessoas das mais diferentes
dos mais diferentes setores da sociedade. Traz aí uma bússola daquilo que é interessante daqui, doutor Samanas. Pode ser? Perfeito, combinado. Fecharemos de volta. Em seguida, voltamos com mais informações e entrevistas.